Esse caso é muito interessante porque ele tem um padrão de impregnação típico, característico, que você deve reconhecer nos exames de imagem. Eu sou Augusto Amato, neuroradiologista, e vou discutir esse caso aqui com você. Essa paciente, ela tem cerca de 26 anos, não me lembro ao certo, mas paciente jovem, com cefaleia. Repare aqui nas sequências T1, tá? Aqui é um zoom. Depois a gente pode discutir por que isso é um T1 no outro vídeo. Essa é a sequência T2, né? Característico o líquor com hipersinal. Essas duas sequências sem alterações. Agora, já repare na sequência FLAIR, como é interessante aqui um primeiro achado importante deste caso. O sinal dentro do ventrículo está normal, mas perceba que o sinal ao longo dos sulcos corticais está alterado, né? Nós não temos a supressão adequada do líquor aqui. Os sulcos corticais apresentam um hipersinal, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro achado que nós devemos marcar e guardar aqui, ó. Vou até escrever para a gente ir guardando. Hipersinal, FLAIR, nos sulcos corticais, ok? Vamos lá. Toda vez que você encontrar esse achado no FLAIR, algumas coisas você tem que vir à sua mente. Lembre-se, isso indica que o líquor está alterado, tá? Aqui, ó, líquor alterado. Quais são as principais causas aqui de líquor alterado levando a esse achado? Vamos lá. Inflamatório, certo? Meningite, tá bom? Então, meningite aqui. Hemorragia, então, uma HSA, tá? E a outra coisa, disseminação neoplásica, tá? Aqui, ó. Eita, essa correção, né? Neoplásica. Tá? Uma carcinomatose. Então, sim, importantíssimo a gente ter em mente que essas patologias podem levar a essa alteração aqui do líquor. Esse paciente não tinha nada na difusão para a gente pesquisar pulso, por exemplo. Não tinha nada no SWI para a gente pesquisar hemorragia, por exemplo. Então, para que caminho a gente vai agora? Para analisar o T1 pré e pós-contraste, tá? Então, aqui é a sequência T1 pré-contraste e a sequência T1 pós-contraste, ó. Sincronizar as duas. E olha que exuberante que está, nesse caso, a impregnação ao longo dos sulcos corticais, ó. Uma impregnação que faz o limite certinho dos giros. Então, uma impregnação que nós chamamos de giriforme. Uma impregnação que desenha os sulcos. Está também obliterando algumas cisternas. Olha que a cisterna interpeduncular obliterada, tá? Então, esse padrão de impregnação foi o meu objetivo desse vídeo. É uma impregnação que nós chamamos de impregnação meníngea, tá? Toda vez que a gente pensar em impregnação meníngea, a gente vai tentar diferenciar em dois tipos: leptomeninge, impregnação da lepto, e impregnação da pacmeninge. Por que isso? Porque são etiologias muito distintas, a impregnação da lepto e a impregnação da pacmeninge, ok? Então, como a gente diferencia as duas? A impregnação da PAC também está presente nesse caso, ó, só que num grau menos evidente. Tá vendo essa carapaça aqui, ó, que está envolvendo toda a superfície cerebral, tá caminhando aqui para a foice interhemisférica? Esse tipo de impregnação é a impregnação da meninge, da pacmeninge. Basicamente aqui a dura mater, tá? Já esse tipo de impregnação aqui é a impregnação da leptomeninge, certo? É esse tipo aqui, ok?
a gente volta para as mesmas possibilidades. Aqui eu tiraria agora a hemorragia, tá? Eu deixaria inflamatório e disseminação neoplásica, tá? Tiraria aqui como possibilidade o processo inflamatório. Como agora, desculpa, a hemorragia. Como agora a gente vai diferenciar essas duas? A gente vai analisar o padrão de impregnação. Por isso eu vou dar um zoom aqui nessa fase pós-contraste. Essa impregnação é uma impregnação já um pouco grosseira, não é uma impregnação tão delicada, tão linear, tão fina. Quanto mais fina, quanto mais delicada, mais a gente vai pensar em etiologias inflamatórias virais ou bacterianas não complicadas, tá? Quanto mais grosseira, quanto mais nodular, irregular, a gente vai pensar nas possibilidades inflamatórias, granulomatosa, ou seja, inflamações mais crônicas, ou então disseminação neoplásica, tá bom? Esse caso, diferenciar essas duas entidades é muito difícil entre disseminação neoplásica ou uma patologia granulomatosa. Lembrar que a neuro-TB, por exemplo, que poderia ser uma possibilidade, ela predomina nas cisternas da base. Nesse caso, a impregnação é mais difusa, tá? Eu vou contar aqui o desfecho desse caso. Essa paciente é uma paciente que fez o diagnóstico de uma neurocriptococose, tá? Então, é uma entidade rara, né? Mais comum nos pacientes imunossuprimidos. Nesse caso, o paciente não é imunossuprimido, é uma neurocriptocose num paciente imunocompetente, ok? Mas esse padrão poderia também se apresentar numa disseminação neoplásica. Tá joia? Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima.